Você abre os olhos devagar, muito devagar, e percebe que está deitado em algo que não é exatamente duro como pedra, mas também não é macio como você imagina que seria um colchão de verdade. E aos poucos você entende que está sobre tábuas de madeira úmida, cobertas por um cobertor militar áspero que cheira a mofo e a terra molhada. E ao redor há uma escuridão que não é completa, porque existe uma luz cinzenta e fraca vindo de algum lugar acima, uma luz que parece não ter força suficiente para iluminar de verdade, apenas para tornar as sombras um pouco menos escuras. O frio está em toda parte. Não é um frio que vem de repente como um vento gelado, mas um frio que parece ter se instalado nos seus ossos há muito tempo. Um frio úmido que sobe do chão e desce do ar ao mesmo tempo, e você percebe que suas botas estão molhadas, sempre molhadas, e seus pés dentro delas estão dormentes de uma forma que você não sente exatamente dor, apenas uma sensação estranha de que eles existem, mas não pertencem completamente a você neste momento. Você move os dedos dos pés dentro das botas, um movimento pequeno e cuidadoso, e sente a água fria espremida entre as camadas de tecido, e é uma sensação que você já conhece tão bem que quase não presta mais atenção. É como acordar e sentir o peso do seu próprio corpo, algo que simplesmente está ali, fazendo parte de como as coisas são agora. E você pensa vagamente em como seria acordar em um lugar seco. Mas esse pensamento passa rápido, porque não há espaço para ele aqui. Ao seu redor você começa a ouvir sons baixos, respirações pesadas de outros homens que ainda dormem, tosses úmidas que vêm de algum canto escuro da trincheira, o barulho suave de água pingando constantemente em algum lugar próximo. E esses sons se misturam com um ruído distante que nunca para completamente, um trovão grave e contínuo que vem de muito longe. Tão longe que às vezes você esquece que está ouvindo, até que de repente percebe novamente que ele sempre esteve ali. Você se senta devagar na sua pequena prateleira de madeira que serve de cama, e o movimento faz suas costas protestarem com uma rigidez profunda, e você espera ali sentado por um momento, simplesmente respirando o ar frio e úmido que tem gosto de terra e de algo metálico que você não consegue identificar direito. E aos poucos, seus olhos se acostumam melhor com a penumbra e você começa a distinguir as formas ao redor, as paredes de terra reforçadas com sacos de areia empilhados, as vigas de madeira que sustentam o teto baixo, os contornos de outros homens ainda enrolados em seus cobertores. O despertar não acontece de uma vez só. É um processo lento, onde você vai lembrando aos poucos onde está e o que precisa fazer. E primeiro, você tenta mover os ombros em círculos pequenos para aliviar a tensão que se acumulou durante a noite. E então, você passa as mãos pelo rosto e sente a aspereza da barba que não é feita há dias. E a pele está oleosa e suja de uma forma que você já não nota mais como notaria antes. Porque aqui todos estão assim, e a sujeira se torna apenas mais uma camada sobre você, como a roupa ou as botas. Você se levanta finalmente, curvando-se porque o teto é baixo demais para ficar de pé com a postura completamente ereta, e seus joelhos estalam com o movimento, e você fica parado ali por um momento, sentindo o peso do seu corpo se ajustar à posição vertical, e é nesse momento que você percebe realmente o estado das suas roupas. O uniforme de lã grossa que está encharcado da cintura para baixo, rígido de lama seca em alguns lugares e pesado de umidade em outros. Há uma escada de madeira improvisada que leva para o nível principal da trincheira, e você começa a subir os degraus devagar, um de cada vez, segurando-se nas laterais de terra, porque os degraus estão escorregadios e cobertos de uma camada de lodo que nunca seca completamente. E ao subir, você sente o cheiro mudar um pouco,
Fica mais intenso, uma mistura de terra revolvida, latrina próxima, comida velha, fumaça de cigarro e aquele mesmo cheiro metálico que parece estar em tudo. Quando você chega ao nível principal da trincheira, a luz cinzenta é um pouco mais forte, embora o céu acima seja apenas uma faixa estreita entre as paredes de terra, e você vê que é de manhã cedo, aquele tipo de manhã onde o sol existe em algum lugar atrás das nuvens grossas, mas nunca chega realmente a aparecer. E a luz que existe é difusa e sem sombras, tornando difícil saber exatamente que horas são. Mas você sente que o dia está começando, porque outros homens já estão se movendo lentamente pelos corredores estreitos. O chão da trincheira é uma mistura de tábuas de madeira colocadas sobre a lama, algumas flutuando parcialmente na água barrenta que se acumula entre elas, e ao caminhar você precisa prestar atenção onde pisa, porque algumas tábuas estão podres e podem quebrar sob o seu peso. E outras estão cobertas de uma camada tão grossa de lodo que seus pés escorregam facilmente. E o movimento de caminhar se torna uma sequência cuidadosa de passos curtos e deliberados. Você se dirige lentamente até o ponto onde ficam os suprimentos básicos, passando por homens que estão encostados nas paredes de terra, fumando cigarros em silêncio, seus rostos sujos e sem expressão particular, apenas o olhar vazio de quem está acordado, mas ainda não completamente presente, e você não fala com eles, nem eles falam com você. Porque as manhãs aqui são silenciosas, da forma como as manhãs em qualquer lugar podem ser silenciosas, aquele tempo antes das palavras começarem. No ponto de suprimentos, há uma caixa de madeira com algumas canecas de metal e uma lata grande com água. E você pega uma das canecas, notando que ela está coberta de uma camada fina de ferrugem por dentro e que tem manchas escuras de uso constante, e você a mergulha na água fria, e a água tem um gosto levemente metálico e terra, mas é água, e você bebe devagar, sentindo o líquido gelado descer pela garganta e se espalhar pelo estômago vazio. Ao lado da água, há algumas latas de comida, e você pega uma que está marcada com palavras que você já leu tantas vezes que nem precisa mais pensar no que significam. E com uma ferramenta de metal, você abre a lata devagar e lá dentro há uma pasta espessa de carne enlatada. E ela está fria e tem uma cor acinzentada que não parece muito apetitosa. Mas você aprendeu há muito tempo que a aparência não importa tanto quanto o fato de que é comida. E comida significa que você continua. E continuar é tudo o que existe para fazer. Você come a pasta fria, direto da lata, usando os dedos, porque não há talheres disponíveis neste momento, e a textura é estranha, meio gordurosa e meio granulada, e o sabor é intenso de sal e de algo que deveria ser carne, mas que não se parece muito com nenhuma carne que você se lembraria de ter comido em outro lugar, em outro tempo, e você mastiga devagar. Não porque está saboreando, mas porque comer devagar faz a comida durar mais tempo e dá ao seu estômago algo para fazer por mais alguns minutos. Enquanto você come, encostado na parede de terra da trincheira, você observa o movimento lento dos outros soldados. Alguns estão fazendo a mesma coisa que você, comendo em silêncio suas rações frias. Outros estão verificando seus equipamentos, mexendo nas correias de suas mochilas, ou limpando algo com um pano sujo, e tudo acontece em uma velocidade muito baixa, como se todos estivessem se movendo debaixo d'água, e talvez seja o cansaço que faz tudo parecer assim, ou talvez seja apenas a forma como as coisas acontecem aqui. Depois de terminar a comida, você joga a lata vazia em um monte de outras latas que estão acumuladas em um canto, e o barulho metálico da sua lata batendo nas outras parece alto demais neste espaço de sons abafados. E então você limpa os dedos gordurosos no seu uniforme, porque não há nada mais apropriado para limpar.
E de qualquer forma, o uniforme já está tão sujo que um pouco mais de gordura não faz diferença alguma. Agora vem a parte do dia que você repete todos os dias sem exceção, a tarefa que ocupa mais tempo do que qualquer outra. E você caminha até onde está seu rifle, apoiado contra a parede junto com outros rifles, e você o pega e sente o peso familiar nas mãos. E a madeira da coronha está úmida e fria, e o metal do cano está coberto por uma fina camada de umidade que você sabe que precisa remover, porque a umidade aqui transforma tudo em ferrugem muito rapidamente. Você se senta em uma pequena elevação de terra que foi compactada para servir de banco improvisado e coloca o rifle no colo, e de um pequeno bolso do seu uniforme você tira um pano que já foi branco, mas agora é uma cor indefinida entre cinza e marrom. E você começa o processo longo e metódico de limpar cada parte do rifle, começando pelo cano, passando o pano pelo interior usando uma vareta de limpeza que você carrega sempre com você. O movimento é repetitivo. Empurrar a vareta com o pano pelo cano, puxar de volta, examinar o pano para ver quanto de sujeira saiu, dobrar o pano para uma parte mais limpa, repetir o processo, e você faz isso muitas vezes, tantas vezes, que perde a conta, porque aqui você aprendeu que um rifle sujo pode significar a diferença entre algo funcionar ou não funcionar quando precisa funcionar. E então você limpa como se sua vida dependesse disso, porque de certa forma depende. Enquanto suas mãos trabalham automaticamente limpando o rifle, sua mente pode vagar um pouco, e você pensa em como na sua vida anterior, aquela vida que parece ter acontecido com outra pessoa há muito tempo, você nunca precisou pensar tanto em manter algo limpo, porque as coisas simplesmente ficavam limpas por meio de processos que você não precisava acompanhar diretamente. Mas aqui, tudo precisa ser mantido por você mesmo, com suas próprias mãos, constantemente. Porque se você parar de cuidar das coisas, elas simplesmente apodrecem ou enferrujam ou quebram. Depois do cano, você limpa o mecanismo de disparo, removendo cuidadosamente pequenos grãos de areia e lama que se infiltraram nas engrenagens. E você usa um pedaço de pano mais fino para entrar nos espaços pequenos. E às vezes você precisa usar a unha para remover sujeira endurecida. E tudo isso leva tempo. Muito tempo, mas não há pressa aqui. Não há nada mais urgente para fazer do que garantir que cada peça do rifle esteja limpa e funcional. O som distante de bombardeio que você ouviu quando acordou continua. Aquele trovão grave e constante, e às vezes ele fica um pouco mais alto e às vezes um pouco mais baixo, mas nunca para completamente, e você aprendeu a não prestar muita atenção nele, a menos que fique súbita e significativamente mais alto, porque o que está longe permanece longe, e o que você pode controlar é apenas o que está nas suas mãos agora, que é este rifle, estas pequenas peças de metal que precisam estar limpas. Ao seu redor, outros homens estão fazendo atividades semelhantes, alguns limpando seus próprios rifles, outros consertando pequenos rasgos em suas roupas com agulha e linha, outros apenas sentados, olhando para o nada com aquela expressão vazia que você vê tantas vezes e que provavelmente está no seu próprio rosto também, e há uma qualidade atemporal nestes momentos, como se vocês todos estivessem suspensos em um lugar onde o tempo não se move da forma normal, onde uma hora pode parecer 10 minutos ou pode parecer 3 horas. Você termina de limpar o rifle e então começa a montá-lo novamente, cada peça voltando ao seu lugar com pequenos cliques metálicos, e você faz isso sem pensar conscientemente nos movimentos, porque já fez tantas vezes que seus dedos conhecem o caminho sozinhos. E quando está tudo montado, você levanta o rifle e olha através da mira.
apontando para um saco de areia do outro lado da trincheira, apenas verificando se tudo está alinhado corretamente. Satisfeito com o estado do rifle, você o apoia novamente contra a parede e então olha para suas próprias mãos. E elas estão pretas de óleo e sujeira do rifle, e você pensa vagamente em lavá-las, mas sabe que elas ficarão sujas novamente em poucos minutos de qualquer forma. Então, você apenas as esfrega uma na outra para remover o excesso e depois limpa na lateral do seu uniforme. Agora há uma nova tarefa, que é verificar suas botas, e você se senta novamente e começa a desamarrar os cadarços molhados. E isso leva tempo porque os cadarços incharam com a umidade e os nós ficaram apertados. Mas você trabalha neles pacientemente, até conseguir desamarrar completamente. E então você tira a primeira bota com cuidado, e o pé que sai dela está envolto em faixas de tecido molhado que foram brancas um dia, mas agora são marrom escuras. Você começa a desenrolar as faixas devagar e a cada camada que remove o cheiro fica mais forte, um cheiro de pé suado e úmido e de pele que ficou tempo demais no mesmo estado. E quando você finalmente remove todas as camadas e olha para o seu pé, a pele está pálida e enrugada, especialmente entre os dedos, e há algumas manchas vermelhas que você examina com cuidado, tocando levemente para ver se doem, e elas doem um pouco, mas não parecem estar infectadas. Não ainda. Você pega um pano relativamente seco que estava guardado dentro do seu casaco, o lugar mais seco que você tem, e começa a secar o pé com movimentos firmes, esfregando entre cada dedo, sobre o tornozelo, sob a planta, e é um processo que leva vários minutos, e você tenta fazer com que fique o mais seco possível, embora saiba que assim que você colocar a bota novamente, tudo ficará molhado outra vez. Mas esses minutos de secura podem fazer diferença, podem impedir que as feridas piorem, podem manter seus pés funcionando por mais alguns dias. Depois de secar, você pega faixas limpas, ou pelo menos mais limpas que as anteriores, e começa a envolver o pé novamente, camada sobre camada, tentando deixar firme, mas não tão apertado que corte a circulação. E você aprendeu através de tentativa e erro qual é o aperto certo, e suas mãos trabalham automaticamente criando as camadas de proteção que são a única coisa entre a sua pele e o interior úmido e áspero da bota. Você repete: eu todo o processo com o outro pé. Desatar, tirar a bota, remover as faixas molhadas, secar cuidadosamente, examinar a pele procurando por sinais de problemas, envolver com faixas mais secas. E tudo isso acontece no mesmo ritmo lento e deliberado. Porque aqui você aprendeu que pressa não existe, apenas o processo contínuo de manter as coisas funcionando, de impedir que tudo se desfaça completamente. Quando você finalmente coloca as botas de volta, amarrando os cadarços com nós firmes, você fica sentado por um momento apenas sentindo seus pés dentro das botas. E eles estão um pouco mais confortáveis agora com as faixas secas, e você sabe que deve aproveitar essa sensação enquanto dura, porque em algumas horas tudo estará molhado novamente e será como se você nunca tivesse feito nada. O dia vai avançando em seu ritmo próprio. O céu cinzento acima da trincheira não muda de cor. Apenas talvez fica um pouco menos escuro, embora seja difícil ter certeza. E você se levanta e começa a caminhar lentamente pelo corredor estreito da trincheira, não indo a nenhum lugar específico, apenas se movendo, porque ficar parado demais faz o frio se instalar mais profundamente nos ossos. Ao caminhar, você precisa desviar de poças grandes de água lamacenta que se acumularam em depressões no chão da trincheira, e precisa passar de lado quando encontra outros homens vindo na direção oposta, porque o corredor é estreito demais para duas pessoas passarem lado a lado e confortavelmente,
E vocês se cumprimentam com um aceno de cabeça ou um olhar breve, mas raramente com palavras, porque não há muito a dizer que já não seja conhecido por todos. Você passa por uma área onde alguns homens estão jogando cartas, sentados em caixas de munição viradas de cabeça para baixo, e as cartas estão tão sujas e amassadas que é difícil ver os números e naipes. E os homens jogam em silêncio na maior parte, apenas ocasionalmente murmurando algo sobre uma jogada. E você observa por um momento, mas não se junta porque não está com disposição para jogos, apenas para continuar se movendo, apenas para ocupar o tempo. Mais adiante na trincheira, há uma área onde os suprimentos ficam armazenados. Caixas de madeira empilhadas sob uma lona impermeável, que não está mais impermeável realmente, e há água pingando através de buracos na lona sobre as caixas. E você vê alguns homens abrindo uma das caixas e removendo latas de comida e pacotes de biscoitos secos, e eles fazem isso metodicamente, contando e separando as rações. E você continua andando porque não é sua vez de lidar com suprimentos hoje. Você chega a uma escada que leva a um posto de observação, e você começa a subir, segurando-se nos degraus de madeira molhada, subindo devagar, porque seus músculos ainda estão rígidos do frio e da inatividade. E quando você chega ao topo, há uma pequena plataforma onde um homem está de pé, olhando através de um periscópio, um tubo de metal com espelhos que permite ver por cima da borda da trincheira sem expor a cabeça. O homem do periscópio não diz nada quando você chega, apenas continua olhando, e você fica ao lado dele em silêncio, e depois de um momento ele se afasta e indica com um gesto que você pode olhar se quiser, e você se aproxima e coloca o olho no visor do periscópio, e através dele você vê uma paisagem que parece vir de algum outro mundo, ou talvez de nenhum mundo que deveria existir. A terra, além da trincheira, se estende em todas as direções, e não há praticamente nenhuma vegetação, apenas lama e crateras cheias de água, e alguns restos de árvores que são apenas troncos negros e quebrados apontando para o céu. E há arame farpado se estendendo em linhas irregulares, tanto quanto você pode ver. E no meio de tudo isso, há formas escuras que você não examina muito de perto porque sabe o que são, e não há nada a ganhar olhando para elas. A visão é de uma desolação tão completa que quase parece irreal, como uma pintura de algum artista tentando imaginar o fim do mundo, exceto que você sabe que não é imaginação. É simplesmente como as coisas são aqui neste lugar. E você olha por mais alguns minutos, não porque está procurando algo específico, mas porque esta é parte do trabalho. Olhar, observar, certificar-se de que nada mudou de forma que exija atenção imediata. Você se afasta do periscópio e o outro homem volta a seu posto, e você desce a escada novamente, voltando ao fundo da trincheira. E o movimento de subir e descer fez seu coração bater um pouco mais rápido e trouxe um pouco de calor aos seus músculos, e você se sente marginalmente mais acordado, embora ainda com aquela sensação de cansaço profundo que nunca realmente vai embora. De volta ao nível principal da trincheira, você se dirige a uma área onde há um pequeno braseiro improvisado, apenas uma lata de metal grande com alguns pedaços de madeira queimando lentamente. E há vários homens ao redor, tentando se aquecer, estendendo as mãos sobre as chamas fracas, e você se junta a eles, não muito perto porque não há espaço, mas perto o suficiente para sentir um pouco do calor. O calor é mínimo, quase insignificante comparado ao frio úmido que permeia tudo. Mas mesmo assim é algo, e você fica ali parado com as mãos estendidas em direção ao fogo, e sente a fumaça irritar seus olhos, e você pisca, e uma lágrima escorre pela lateral do seu rosto, mas não é uma lágrima de emoção, apenas uma reação à fumaça,
e você a limpa com as costas da mão suja. Os homens ao redor do fogo não conversam muito, apenas ficam ali existindo juntos em silêncio. E de vez em quando, alguém coloca mais um pedaço de madeira no braseiro, e as chamas sobem um pouco mais alto por um momento antes de se acalmar novamente. E o padrão de luz e sombra dança nos rostos sujos dos homens. E todos parecem muito mais velhos do que provavelmente são, com linhas profundas ao redor dos olhos e bocas, e uma qualidade cansada em toda a sua postura. Depois de um tempo, você se afasta do fogo porque ficar parado em um lugar por muito tempo faz o frio retornar ainda mais forte quando você se move. Então é melhor não se aquecer demais. É melhor manter uma temperatura constante de frio moderado do que alternar entre momentos de calor e frio intenso. E você aprendeu isso através de experiência, através de sentir o que funciona e o que não funciona. Você continua sua caminhada lenta pela trincheira. E agora chega a área da latrina. E o cheiro aqui é intenso, uma mistura de dejetos humanos e desinfetante químico que arde nas narinas. E você tem que usar a latrina, então você respira fundo antes de entrar, tentando se preparar mentalmente para os próximos minutos. E dentro é apenas um buraco no chão, com tábuas de madeira dos lados para apoio. E tudo está coberto de sujeira e há moscas mesmo estando frio. Você faz o que precisa fazer o mais rápido possível, tentando não pensar muito sobre as condições ou sobre como você viveu a maior parte da sua vida sem precisar usar instalações deste tipo. E quando termina, você sai rapidamente e respira o ar da trincheira, que de repente parece limpo em comparação. Embora você saiba que objetivamente não é, e você limpa as mãos, esfregando-as com um pouco de terra seca, porque não há água para lavar. O tempo continua passando em seu ritmo estranho, e você não sabe exatamente que horas são, porque não tem relógio e o sol não está visível para indicar a posição. Mas você sente que deve estar chegando ao meio do dia porque seu estômago está começando a reclamar novamente. Aquela sensação de vazio que é constante, mas se torna mais insistente em certos momentos. Você retorna à área de suprimentos e encontra outra lata de comida, desta vez uma lata de biscoitos duros. E você senta em um banco de terra compactada e abre a lata. E dentro há biscoitos grandes e grossos, que são duros como pedra. E você tenta morder um e quase machuca o dente porque são realmente muito duros. Então, você precisa chupar o biscoito primeiro, deixando a saliva amolecê-lo gradualmente até que você possa morder pedaços pequenos. O sabor é de quase nada, apenas uma farinha seca e velha com talvez um toque de sal. E a textura, mesmo depois de amolecido, é arenosa e desagradável, mas é comida e você come devagar, um biscoito e depois outro, e entre os biscoitos você bebe água daquela mesma caneca metálica, e a água ajuda a engolir os pedaços secos de biscoito que parecem grudar na garganta. Enquanto você come, você observa ratos correndo ao longo da base da parede da trincheira. Grandes ratos cinzentos que são tão comuns aqui que ninguém mais presta atenção neles. E você assiste um rato particular investigar um pedaço de comida descartada, cheirando cuidadosamente antes de pegar o pedaço nas garras e começar a roer. E o rato é gordo e saudável, porque há abundância de comida para os ratos. Aqui, coisas que você prefere não pensar sobre o que são. Depois de terminar os biscoitos, você fecha a lata e a coloca de lado, e então você apenas fica sentado por um tempo, porque não há nada urgente exigindo sua atenção imediata. E nesses momentos de não fazer nada, sua mente tende a vagar. E você se pega pensando em coisas de muito tempo atrás, coisas que parecem ter acontecido com outra pessoa, memórias de lugares limpos e secos, de comida quente, de camas macias, de céus azuis.
Mas você não se permite ficar nesses pensamentos por muito tempo, porque eles fazem o presente parecer ainda mais difícil. Então, você se força a focar no agora, no que existe ao seu redor, e você se levanta e decide que precisa se mover novamente, precisa fazer algo com o corpo para não ficar preso demais na cabeça. Você volta até onde está seu rifle e o pega novamente, e mesmo tendo limpado de manhã, você o limpa mais uma vez, porque é algo para fazer. Uma tarefa que tem começo, meio e fim, e você repete os mesmos movimentos de antes. Desmontar parcialmente, limpar cada peça, examinar, montar novamente, e há algo quase meditativo nesta repetição, algo que acalma a mente mesmo enquanto as mãos trabalham. O som distante de bombardeio continua, aquele trovão constante que às vezes parece mais alto e às vezes mais baixo, e de vez em quando há um estrondo particular que é mais próximo e faz a terra tremer levemente sob seus pés, e pó de terra cai do teto da trincheira e todos pausam o que estão fazendo por um momento, olhando para cima, esperando para ver se algo mais vai acontecer. E quando nada acontece, todos voltam ao que estavam fazendo. Você termina de limpar o rifle novamente e decide caminhar até uma parte diferente da trincheira, uma seção que você não visitou ainda hoje, e você anda pelos corredores estreitos, passando por mais homens sentados ou de pé, todos com aquela mesma expressão de cansaço paciente. E você chega a uma área onde alguns homens estão trabalhando, consertando a parede da trincheira, que desmoronou parcialmente. Os homens estão pegando sacos de areia molhados e empilhando-os para reconstruir a parede. E é um trabalho pesado e sujo, e você pode ver o esforço em seus rostos, enquanto eles levantam cada saco pesado e o colocam em posição, e a lama gruda em suas roupas e mãos, e torna tudo mais difícil. Mas eles continuam, um saco depois do outro, porque se a parede não for consertada, ela vai continuar desmoronando e eventualmente pode comprometer toda a estrutura da trincheira. Você observa por um momento e então se junta a eles sem que ninguém peça, apenas pegando um saco de areia da pilha e carregando até a parede, e o saco é incrivelmente pesado, tanto pela areia quanto pela água que ele absorveu, e você precisa usar todas as suas forças para erguê-lo até a altura necessária. E quando você o coloca no lugar, seus músculos tremem do esforço. Você pega outro saco e repete, e depois outro, e o trabalho é monótono e cansativo. Mas há algo quase satisfatório em ver a parede crescer lentamente, em ver o progresso físico do trabalho. E você continua com os outros homens, todos trabalhando em silêncio, apenas o som de respiração pesada e o baque surdo dos sacos sendo colocados no lugar. Depois de talvez 1 hora, ou talvez mais, você não tem certeza, a parede está reconstruída o suficiente para ser estável por enquanto, e você para de trabalhar e se encosta na parede, oposta da trincheira, e seu corpo inteiro está doendo do esforço, e você está suando sob o uniforme pesado apesar do frio, e você pode sentir o coração batendo forte no peito, e você fecha os olhos por um momento apenas respirando, esperando que o coração desacelere. Os outros homens que trabalhavam com você também param, e todos ficam ali descansando em silêncio, e um deles puxa um cigarro de algum lugar e o acende, e a fumaça sobe em uma linha reta no ar parado da trincheira, e ele dá algumas tragadas profundas, e então passa o cigarro para o homem ao lado, e o cigarro vai circulando entre todos, cada um dando algumas tragadas antes de passar adiante, e quando chega a você, você também traga profundamente, sentindo a fumaça áspera encher seus pulmões antes de soltá-la devagar.
O dia vai avançando e você não está fazendo mais nada além de existir, de ocupar o tempo, de mover-se de uma área da trincheira para outra sem propósito particular, apenas porque movimento é melhor que imobilidade total. E você encontra um lugar onde você pode sentar-se com as costas apoiadas na parede de terra, e você se senta e estica as pernas na sua frente e observa suas botas cobertas de lama. E você pensa vagamente que deveria limpar a lama, mas não encontra energia para fazer isso agora. Sentado ali, você se torna consciente de uma coceira persistente e você começa a coçar, primeiro o braço, depois as costelas, e então você percebe que há coceiras em vários lugares do seu corpo. E você sabe o que isso significa. São os piolhos, pequenos insetos que vivem nas dobras da sua roupa e se alimentam do seu sangue. E eles são impossíveis de eliminar completamente aqui, porque estão em toda parte, em todos os uniformes, em todas as pessoas. Você começa o processo familiar de tentar reduzir a população de piolhos, abrindo seu casaco e examinando as costuras internas. E ali você vê pequenos pontos escuros, que são os piolhos, e pequenos pontos brancos, que são os ovos, e você começa a esmagar os piolhos entre suas unhas um por um, ouvindo o pequeno estalo que fazem quando morrem. E é um processo tedioso que nunca resolve completamente o problema, mas reduz temporariamente o desconforto. Você trabalha metodicamente através das costuras do casaco, depois da camisa por baixo, e você remove dezenas de piolhos e esmagou ainda mais ovos. E suas unhas ficam manchadas com pequenos pontos de sangue, que é tanto o sangue dos piolhos quanto seu próprio sangue que eles tinham consumido, e depois de talvez meia hora deste trabalho, você se sente um pouco menos coceira, embora saiba que amanhã terá que fazer tudo de novo. O céu cinzento acima está começando a ficar mais escuro, não de forma súbita, mas gradualmente, e você percebe que o dia está terminando, embora não tenha havido nenhum momento em que você poderia apontar e dizer: agora é tarde. É apenas que a luz que já era fraca está ficando ainda mais fraca, e os contornos das coisas estão começando a se confundir um pouco mais. Você se levanta do seu lugar e caminha até a área de suprimentos mais uma vez, porque é hora da última refeição do dia. E você pega outra lata, desta vez uma lata de sopa, e você a abre, e o conteúdo é líquido e frio e tem uma cor laranja turva. E você bebe direto da lata, e o sabor é de vegetais cozidos demais e muito sal, e está frio e desconfortável descendo, mas enche o estômago, e isso é o que importa, com a comida. No estômago você se sente um pouco mais pesado, um tipo de peso que vem com a saciedade mesmo quando a comida não foi particularmente boa ou abundante, e você sente que o cansaço do dia está começando a pesar mais, e seus músculos que estavam tensos estão começando a relaxar um pouco, e você boceja profundamente, sentindo a mandíbula estalar. Você volta até a área onde você dorme, descendo as escadas de madeira cuidadosamente na luz cada vez mais fraca, e você chega ao abrigo subterrâneo que é escuro e úmido e frio. E você se senta na sua prateleira de madeira e começa a remover o equipamento mais pesado, o cinto com as munições, o cantil, e você os coloca cuidadosamente ao lado, porque amanhã você precisará deles novamente. Você não remove as botas ou o uniforme, porque faz muito frio para isso. Você apenas se deita com tudo vestido, puxando o cobertor áspero sobre você. E o cobertor está úmido como tudo mais, mas é uma camada a mais entre você e o ar frio. E você se enrola nele o melhor que pode, tentando encontrar uma posição que não pressione demais nos lugares do corpo que já estão doloridos. Deitado ali no escuro quase completo,
Você pode ouvir os sons dos outros homens ao redor se acomodando também. Tosses, movimentos de corpos se ajeitando e aquele som constante e distante de bombardeio que nunca realmente para. E você fecha os olhos e tenta relaxar. Mas o sono não vem imediatamente, porque seu corpo está cansado, mas sua mente ainda está acordada, ainda processando o dia que passou. Você pensa em como todo dia aqui é essencialmente o mesmo, uma repetição de tarefas básicas, comer, limpar, mover-se, esperar, e como não há nada de extraordinário ou dramático, apenas a rotina lenta e desgastante de existir neste lugar. E você se pergunta quanto tempo você já está aqui, e quanto tempo ainda ficará, mas essas questões não têm respostas que você possa conhecer. O frio está se infiltrando através do cobertor e você sente seus pés ficarem dormentes novamente, apesar das faixas secas que você colocou de manhã, e você tenta encolher os dedos dos pés dentro das botas para manter alguma circulação, e você puxa o cobertor mais apertado ao redor dos ombros, tentando conservar qualquer calor corporal que você tem. Aos poucos, muito devagar, você sente seu corpo começar a se render ao cansaço, seus músculos relaxando completamente, sua respiração ficando mais profunda e regular, e os sons ao redor começam a ficar mais distantes, como se estivessem vindo de muito longe, e sua mente começa a perder o foco, os pensamentos ficando menos coerentes, apenas fragmentos de imagens e sensações. E assim, neste lugar de frio e umidade e escuridão, deitado em uma prateleira de madeira, em um buraco cavado na terra, envolto em um cobertor molhado, com as botas ainda nos pés e a lama ainda nas roupas, você finalmente desliza para o sono, não um sono repousante ou confortável, mas um sono de exaustão pura, onde o corpo simplesmente desliga, porque não pode continuar mais. E amanhã, quando você acordar, tudo começará novamente, exatamente da mesma forma, em um ciclo que parece não ter fim.